Bom dia a todos. Prazer e privilégio estarmos nessa mesa que vai falar sobre sustentabilidade e o novo marco legal do saneamento básico no Brasil. Estamos aqui com diversas autoridades sobre o assunto e que tem muito a contribuir para o debate e reflexão sobre essa dúplice temática, né? Sustentabilidade e saneamento. Eu vou fazer uma breve apresentação dos componentes da mesa, já de forma única, e depois eu passarei a palavra a cada um na sequência da ordem que está estabelecida aqui no programa. Dr. Fabiano Dalazen, ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, logicamente ex-membro do Ministério Público daquele Estado, hoje diretor de Relações Institucionais da AEGEA, que é uma concessionária na área de saneamento básico, é mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Luterana do Brasil. Tenho aqui também o Dr. Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto, à minha esquerda, que é conselheiro e corregedor nacional do Ministério Público Brasileiro, procurador de Justiça no Estado do Acre, membro do Ministério Público do Acre, mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Deputado, ex-deputado Leonardo Pisciani, secretário nacional de Saneamento Público no Brasil, integrante aí da estrutura do Ministério dos Esportes. Aliás, foi ministro dos Esportes brasileiro entre 16 e 18, governo Michel Temer. Hoje, deputado federal, novamente, e graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Deputado, aliás, pelo próprio Estado do Rio de Janeiro. E o doutor Agnaldo Balon, aqui centro-direita, diretor-presidente da Companhia Estadual de Água e Esgoto no Rio de Janeiro, subsecretário-geral da Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro por 4 anos, aí período de 2020 a 2023, na área acadêmica, pós-graduado em Direito da Regulação e também pós-graduado em Direito e Tecnologia, ambos pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. É um privilégio poder moderar essa mesa. Nós teremos aí um tempo entre 10 e 12 minutos para cada conferencista e, à medida das falas, eventualmente eu farei alguma observação, algum comentário, agradecendo desde já às ilustres autoridades que compõem a mesa, a dedicação e a presença de todos vocês, por estarem aqui conosco. Eu vejo principalmente as mulheres aí se abanando um pouco nesse calor, mas os homens também sofrem com essa gravata, pode ter certeza disso. E peço a paciência e a atenção de vocês nesse tempo que estaremos juntos. Assim, passo a palavra ao Dr. Fabiano Dalazen para a sua manifestação. Acho que aqui... Isso, está bem. Bom dia a todos. Eu queria, saudando ao ministro André Mendonça, estender a nossa saudação aqui a toda a mesa e saudar a todos esses que nos assistem aqui, na pessoa de uma grande liderança do Ministério Público Brasileiro, que é o doutor Mafan Martins Vieira, um grande amigo e uma referência para todos nós, né, meu caro Corregedor Nacional, por tudo que ele fez e faz pela instituição do Ministério Público. E dizer que o tema, ele realmente foi trazido de uma forma mais significativa à pauta nacional
pelo novo marco do saneamento, né? A Lei 4.026 de 2020, que, na verdade, de novo, não tem, porque o marco do saneamento é de 2007, né? A Lei 11.445. Mas o fato é que, nesses 13 anos, como nas últimas décadas, a questão referente ao saneamento não teve não sei se foi, ou podemos dizer, a necessária atenção, mas o desenvolvimento da infraestrutura em torno do saneamento básico não aconteceu, como em outras áreas da infraestrutura, telecomunicações, transportes, energia elétrica. E o fato é que, embora seja algo básico, como o próprio nome diz, ou seja, você retirar água da natureza, tratar e colocar na torneira da casa das pessoas, e depois essa água, quando sai e você aperta a descarga ou abre o ralo, ser recolhida, tratada e devolvida à natureza com qualidade, embora esse seja um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que tem, digamos assim, talvez a maior ramificação ou a maior interface com todos os demais, saúde, educação. Você não pode falar, nós estamos falando aqui de inclusão digital, e há um abismo imenso nisso, mas antes de falar nisso, nós precisamos conectar as pessoas, precisamos conectar a casa das pessoas à rede de água potável e de esgotamento sanitário. Senão, nós não conseguimos falar em inclusão e não conseguimos falar em sustentabilidade. E o Brasil, com um déficit de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, com um déficit de 100 milhões de pessoas que não têm esgotamento sanitário, um instrumento público básico, apresentava uma necessidade de um impulso muito forte para que se possibilitasse o investimento, hoje avaliado em números conservadores, meu caro deputado, em torno de 700 bilhões de reais, para que se cumpra a meta de universalização imposto pelo novo marco do saneamento até 2033. A forma como isso vai ser feito, a forma como isso vai ser colocado dentro do Brasil, nós podemos discutir, podemos buscar o melhor modelo, adaptá-lo, não há uma fórmula pronta, não há uma fórmula única, mas o fato é que isso precisa ser realizado e nós não podemos admitir retrocesso nessa política a partir daquilo que vem acontecendo. E para que essa meta de universalização ocorra, como foi dito, nós precisamos de um grande investimento e de uma grande capacidade operacional que só vai acontecer trazendo dinheiro do investidor privado também, mas havendo uma complementariedade com o poder público para que isso possa acontecer. Isso não vai ser feito unicamente, e as últimas décadas provaram, pelo poder público exclusivamente. Não há. E os dados mostram que não é possível. Mas isso também não será feito exclusivamente pelo investimento do setor privado. Nós precisamos de, aqui sim, de uma verdadeira parceria e uma verdadeira concatenação para que esta pauta avance para além de, digamos assim, discussões de caráter ideológico. Nós estamos falando aqui de investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura agrega valor econômico. Se nós vamos falar de urbanismo, de cidades, hoje, quantos municípios têm os seus investimentos travados pela falta da execução de um plano de saneamento básico? E a competitividade dos municípios, dos estados e dos países é afetada pela falta de saneamento básico, com todas as consequências que daí se extrai. Logo, a gente precisa agregar esse valor nesse desenvolvimento, em cidades inteligentes, mas nós precisamos, antes disso, construir o básico para essas cidades. Isso gera, num valor dessa magnitude, investimentos que vão trazer empregos. Está aqui o Leandro Marim, vice-presidente da EGEA. A EGEA é uma das concessionárias que hoje atua em 13 estados e emprega 12 mil pessoas no Brasil. Agora, com a aquisição da Companhia Rio Grandense, nós vamos empregar 17 mil pessoas. 17 mil
trabalhadores em 13 estados. No Rio de Janeiro, aproveitando aqui a chegada do nosso Procurador-Geral do Rio de Janeiro, doutor Luciano, são 8.000 empregos gerados, sendo que 4.500 empregos diretamente nas comunidades do Rio de Janeiro. Isso se trata também de inclusão social, não só de infraestrutura. Nas operações, só nas nossas concessões, hoje, são atendidas 1,7 milhões de pessoas com tarifa social. E você colocando dentro da tarifa social, muitas vezes não se paga água, ou na maioria das vezes não se paga água, porque você não pode pagar. Se você puder pagar, ele quer ter um endereço, onde nós falávamos, e eu ouvi várias palestras, o quanto representa você ter um endereço, uma dignidade. E há, em determinados locais onde há tarifa social, uma adimplência, ou um índice de inadimplência, ministro, menor do que em zonas mais abastadas. Por quê? Porque se quer pagar por aquilo que é justo. Então, também nós podemos ter, com o novo marco, um instrumento de inclusão social. Nós falamos de sustentabilidade ambiental, temos resultados positivos, já a partir da atuação, mais uma vez, meu caro Luciano, no Rio de Janeiro, em relação a um dos cartões postais, a Lagoa Rodrigo de Freitas. A Baía da Guanabara começa com algumas operações iniciais a já ter balneabilidade em determinados locais, em determinados dias. Isso representa uma revitalização de um cartão postal brasileiro para o mundo, mas representa sustentabilidade ambiental. O Rio Grande do Sul, o meu Rio Grande do Sul, na região metropolitana, tem 3 entre os 10 rios mais poluídos do Brasil. E lá, através de uma parceria público-privada, já se começa em 2 anos a mexer o ponteiro do tratamento de esgoto, que era de 16%, e já se passou para 22%, através de algumas obras realizadas entre o poder público com a parceria do poder privado. Então, isso traz desenvolvimento nas cidades, na infraestrutura, valorização imobiliária, isso traz empregabilidade, isso traz dignidade, isso traz sustentabilidade ambiental numa pauta, isso traz diversidade. A empresa hoje capta recursos, foram emitidos recentemente 500 milhões de dólares em bondes vinculados à meta em 2030 de você ter em posições de comando na empresa 27% de negros e pardos e 45% no mínimo de mulheres em posição de comando na empresa. Atingindo isso, o juro é menor. Se não atingir, você paga mais juro. Então, um instrumento de compensação, e você veja que o investimento hoje vem canalizado para quem atinja essas metas de inclusão, de sustentabilidade. Então, é uma pauta que traz e que dialoga com tudo aquilo que nós estamos buscando e dialogando em termos de um evento como esse. Eu nem falo da saúde, nós poderíamos dar vários exemplos, eu cito alguns. Vamos lá para o norte, em Teresina. Os dados mostram que o aumento da cobertura em Teresina causou uma diminuição em 69% dos atendimentos e internações por diarreia. No Espírito Santo, em Serra, uma diminuição de 39% nas internações por doenças de veiculação hídrica. A Organização Mundial da Saúde estima que 10% do total das doenças mundiais poderia ser reduzido se todos tivessem acesso à água potável e saneamento básico. Eu nem falo, estamos falando aqui de diarreia, dengue, ou seja, todo um cenário que também na saúde faz e nos mostra que nós podemos avançar muito em termos da questão referente ao saneamento básico, se nós adequarmos e fizermos cumprir aquilo que foi estipulado, aquilo que foi colocado como uma política pública lá em 2007, mas impulsionado definitivamente com o novo marco do saneamento. E trago aqui a posição hoje, que é da concessionária, que talvez seja a maior em termos do setor privado, em 13 estados, são 43 concessões, 8 PPPs e uma subconcessão, ministro. 8 PPPs, que também são uma espécie de concessão, mas dizer que a postura
e a ideia e a filosofia é de trabalho em complementariedade com o poder público. Volto a dizer, ninguém vai resolver esse gap e essa pauta sozinho. Há, mais do que nunca, de que se complemente os investimentos, a capacidade operacional, que se preserve, talvez as duas grandes conquistas desse marco, ministro André, seja, em primeiro lugar, dizer que nós temos que parar de fazer de conta, e quem for fazer saneamento, seja público ou privado, tem que demonstrar, em primeiro lugar, capacidade financeira para cumprir aquilo que está na lei, e capacidade operacional. E disputar o mercado através de um procedimento público e transparente, que é o licitatório. A partir disso, com uma segurança jurídica que o novo marco dá, com a necessidade de uma segurança regulatória, que precisa ainda acontecer de forma definitiva. Aqui no painel ao lado se falava da questão de regulação, de infraestrutura, para que isso possa atrair o investimento. Como disse, em números conservadores, na ordem de 700 bilhões, para que isso possa acontecer até 2033, e trazer junto todo esse cardápio lateral de benefícios em termos de valorização imobiliária, em termos de diminuição de doenças e redução de custos de saúde, em termos de sustentabilidade ambiental para a redução da poluição que é causada pelo lançamento in natura ou sem o devido tratamento no meio ambiente. Os reflexos na área da educação, porque a mãe que leva o filho que fica internado 2 ou 3 dias, perde 2 ou 3 dias de trabalho, ele perde escola, dá distorção Todos esses números mostram a importância do que pode ser feito no Brasil nos próximos 10 anos. Mas, para isso, nós precisamos, principalmente, olhar para os novos instrumentos, adaptar eles numa integração dessa parceria público-privada. Uma empresa, por exemplo, como a EGEA, que tem 8 PPPs, não pode ser contra parcerias público-privadas. Pelo contrário, tem que incentivar, tem que trabalhar para que elas aconteçam, para que essa complementariedade, e independente da visão A ou B, é extremamente importante que nós tenhamos aqui, principalmente, ministro André, a aplicação de um princípio para chegar a essa universalização, que é muito estudado no direito ambiental, mas também traz para a questão da responsabilidade social, que é não permitir retrocessos quando uma legislação avança em termos de política pública, de proteção ambiental, de proteção social, que incentivar os instrumentos para o seu cumprimento e não permitir que hajam aí retrocessos, principalmente na exigência de capacidade financeira para que isso seja cumprido, capacidade operacional para que nós possamos alcançar o novo marco e lutar até o final. É uma meta audaciosa, é uma meta difícil, mas o Brasil precisa fazer um avanço nesses 10 anos que não fez nos últimos 60. Então, é essa visão e é dessa forma que eu encerro a manifestação, agradecendo, ministro André, aí a audiência de todos. Agradeço, doutor Dalazen, pela explanação trazida, com importantes apontamentos sobre capacidade de investimento, segurança jurídica, não retrocesso, parcerias público-privada, a valorização aí do saneamento como um aspecto importante relacionado à saúde. Eu relembro a todos que a Constituição da República, no seu artigo 23, inciso 9, pontua que o saneamento constitui um dever, uma atribuição, uma competência, não só da União, como também dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. E o artigo 200, inciso 4 da Constituição, aponta uma correlação do SUS com o saneamento, determinando que o Sistema Único de Saúde ele deve participar também das políticas e da definição das políticas e da execução das políticas na área do saneamento básico. Assim, eu passo a palavra ao doutor Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto, que aqui à minha esquerda, como disse,
é procurador de Justiça do Estado do Acre e tem trabalhado também de forma bastante intensa na atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, especialmente na Corregedoria. Com a palavra, doutor Oswaldo. Eu não sei se nós teremos prorrogação, então eu vou também deixar o cronômetro aqui, ministro. Tranquilo. Dizem que o membro do Ministério Público, principalmente quando é oriundo do júri, quando começa a falar, se perde no tempo, né? Eu quero dar bom dia a todas, bom dia a todos, cumprimentar essa seleta mesa na sua pessoa, ministro, cumprimentar aqui a nossa plateia, as pessoas do doutor Marfan, nosso grande líder do Ministério Público Brasileiro, doutor Luciano, Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Comim, nosso já conselheiro, falta só a posse, né, no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria trazer apenas alguns apontamentos aqui acerca do novo marco legal do saneamento básico e também como o Ministério Público brasileiro pode contribuir para que seja realmente efetivada essa implementação, a implantação do marco, com os seus resultados positivos para a população, com o efetivo cumprimento dos prazos estabelecidos no novo marco legal. O marco regulatório do saneamento consagrou metas e indicadores para esta política, deixando o protagonismo da realização dessa atividade, principalmente para a iniciativa privada, como bem colocou aqui o meu querido amigo Fabiano Dalazen, mas deixando para o poder público também o poder maior de regulação, a fim de que esta política seja efetivamente voltada para a transformação social positiva da comunidade, dos cidadãos deste país. É um modelo de governança baseado na planificação, ou seja, no efetivo planejamento, e definição de indicadores com resultados concretos, visando a redução de desigualdades sociais. Consiste, portanto, em importante ferramenta para a gestão socialmente responsável. E, falando em gestão socialmente responsável, nós não podemos, então, deixar de verificar que esse modelo adotado possui potencial para a concretização das diretrizes de responsabilidade social que estão já sob análise do Congresso Nacional através do PLC 108 de 2022, o projeto de lei complementar que trata da política de responsabilidade social, que é algo que está na centralidade do debate, vem apropriadamente neste momento, porque nós não podemos pensar em realidade positiva de transformação social sem que tenhamos uma legislação que efetivamente se preocupe com o bem-estar da comunidade, com a realidade da vida concreta, aquilo que nós chamamos da vida real da população brasileira, da população mais vulnerável. E o saneamento básico, o marco legal do saneamento básico, é uma ferramenta ousada, em metas e indicadores. Quando ela nos traz a definição de uma data limite, o ano de 2033, para termos até 99% da população brasileira atingida com água potável, água saudável, nós estamos levando aí saúde, levando vida, levando dignidade para a população brasileira. Temos nesse mesmo marco temporal que 90% dos lares brasileiros deverão ter saneamento básico, deverão ter esgoto tratado. Então, esse ferramental de garantia da transformação positiva da realidade social não pode não ter a participação efetiva, proativa do Ministério Público brasileiro. As diretrizes estabelecidas, elas nos trazem perspectivas de melhora do bem-estar social, nos trazem perspectiva de garantia de um meio ambiente preservado, nos trazem, portanto, a garantia de redução de desigualdades sociais. E tudo isso, como disse também o Dalazen,
não deixe de ter um viés econômico. Veja, dados da ONU demonstram que, para cada dólar investido no saneamento, são economizados, ministro, 4,3 dólares de custos em saúde, impactando esse mesmo dólar investido em um aumento do PIB global em cerca de 1,5% a mais. Então, o saneamento básico, posso dizer, está relacionado com condição de vulnerabilidade das comunidades, índice de empregabilidade e até mesmo a capacidade de turismo. E trazem também investimentos positivos para os setores mais diversos. Temos, como já disse, a redução da poluição ambiental, garantia da qualidade e da preservação da água do planeta, promoção de acesso à água potável e segura para a população, prevenindo doenças e recuperando a dignidade e autoestima das comunidades. Daí que podemos falar em uma verdadeira transformação positiva da realidade social. Falando aqui, portanto, na centralidade da responsabilidade social no debate posto. Como eu já disse, nós temos o projeto de lei complementar 108, que é um diploma legislativo focado no aperfeiçoamento da articulação e coordenação entre as 3 esferas de governo, com fixação de objetivos e metas de alcance social e a respectiva prestação de contas dos resultados obtidos. Daí que a instituição que tem por dever constitucional defender os direitos fundamentais, defender a própria democracia brasileira, que é o Ministério Público, ter papel fundamental para a concretização destas metas. Nós podemos dizer que o Ministério Público brasileiro não está alheio a essa transformação da realidade, muito menos na questão temática específica do marco legal do saneamento básico. Temos, por atuação no âmbito do CNMP, a preocupação em fomentar a atuação proativa e resolutiva do Ministério Público brasileiro. Inclusive, ministro, temos correições ordinárias atualmente, e faremos nas 30 unidades e ramos da instituição, com foco na temática da proatividade e resolutividade do Ministério Público, uma proatividade que não seja apenas uma proatividade reativa a crimes, reativa a danos, reativas à corrupção, mas uma proatividade que seja dialógica com todos os poderes e instituições de Estado, com a iniciativa privada, de modo a colaborar com a efetivação das políticas públicas favoráveis à população. De forma mais concreta, nós expedimos pela Corregedoria Nacional, no ano passado, em novembro, a recomendação de caráter geral, número 03, em novembro do ano passado, recomendando aos membros das unidades e ramos do Ministério Público, com atuação na temática do saneamento básico, que adotassem as medidas voltadas à implementação do artigo 19 do novo marco legal, fiscalizando e verificando a publicação pelos titulares dos serviços públicos dos planos de saneamento básico no mês de dezembro do ano passado, bem como a manutenção do controle e publicidade sobre o seu cumprimento, comunicação dos respectivos dados à Agência Nacional de Águas para inserção no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. Isso é uma medida concreta que movimentou o Ministério Público brasileiro para atuação prioritária na área da efetivação do saneamento básico para a população brasileira. Eu trago aqui algumas das respostas que obtivemos por conta dessa recomendação. Trouxe por região. Na região norte, o meu Ministério Público Acreano, que instaurou procedimento de controle e fiscalização, com o objetivo de verificar e acompanhar, inclusive por meio de visitas periódicas, as medidas que estão sendo executadas com vistas à confirmação da regularidade dos contratos de programa que aderiram às metas da universalização dos serviços de água e esgoto. Na região Nordeste, trouxe aqui o exemplo do Ministério Público Baiano. A Comissão de Gestão de Recursos Hídricos, em matéria de esgotamento sanitário, encaminhou às promotorias com atuação no meio ambiente, cópia da recomendação, esta recomendação de caráter geral, para a implementação e de um roteiro de atuação para a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico
para servirem como material de apoio. Referida comissão designou ainda reunião com representantes da Federação das Associações dos Municípios e aqui não da Bahia, da Paraíba, perdoe, e da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, com a finalidade de tratar sobre a melhor forma de implementação da solução. No mesmo sentido, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste, o Ministério Público de Minas Gerais, na região Sudeste, e eu trago aqui também, por fim, como exemplo da movimentação do Ministério Público brasileiro, já caminho para o fim, ministro, em razão do adiantado, o Ministério Público do Paraná, que também instaurou o procedimento para o acompanhamento das medidas adotadas e criou um observatório de dados relativos aos contratos de prestação de serviços de saneamento básico dos municípios do Estado do Paraná. São medidas concretas do Ministério Público brasileiro que estão a fazer com que a instituição esteja efetivamente atuando com uma atuação prioritária na questão do saneamento básico. Saneamento básico é vida, é saúde, e o Ministério Público brasileiro não pode estar alheio a tudo isso. Expedimos agora, por fim, a recomendação conjunta da Corregedoria Nacional, aquela anterior foi uma recomendação da Corregedoria Nacional, e esta agora expedimos a recomendação conjunta, agora este mês, da Corregedoria Nacional com a Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, justamente recomendando às unidades e ramos a adoção de medidas voltadas à implementação do novo marco legal do saneamento básico. Eu trouxe as conclusões, não vou lê-las, porque estão já expostas. Aí, se puder, eu posso... Fique à vontade. Bem, se o ministro me autorizou, eu ficarei, então, rapidamente para concluir. Também cumprimentando o doutor Rinaldo, que assina comigo essa segunda recomendação de caráter geral, visando a implementação do novo marco legal e a atuação do Ministério Público nessa temática. Concluímos, ministro, então, que é possível concluir que, muito embora o projeto de lei complementar não pretenda esgotar a temática do saneamento básico, as diretrizes nele consignadas são aderentes e conexas às expostas no novo marco legal regulamentador do setor do saneamento. Também que o sistema de responsabilidade social, a ser inaugurado pelo PLC 108, terá diretrizes e práticas induzidas de modo objetivo e concreto na legislação do novo marco legal, vinculantes inclusivos às empresas privadas, concessionárias de serviço público, tendo em conta o papel central a elas conferidas no contexto do novo marco legal. Também, e principalmente, o novo marco legal tem o condão de integrar a prestação dos serviços de saneamento à responsabilidade social, dando concretude ao disposto nos artigos 23, inciso 11, e 200, inciso 4, da Constituição da República. Eu encerro dizendo, ministro, que, frente à irrecusável missão do Ministério Público no impulsionamento das medidas necessárias à implementação dos resultados pretendidos, em ambiente de diálogo e interlocução interinstitucional, na perspectiva de acompanhamento e fiscalização da política pública de saneamento básico, a Corregedoria Nacional, e posso dizer o Conselho Nacional do Ministério Público também, pela Comissão do Meio Ambiente e o Ministério Público brasileiro, têm optado pela expedição de recomendações que induzam a atuação proativa e resolutiva das unidades ministeriais, contribuindo para a implementação do novo marco legal do saneamento básico e da transformação positiva da realidade social da população brasileira. Muito obrigado. Meus parabéns, muito obrigado, doutor Oswaldo. E fazendo a correção, membro do Ministério Público do Acre. Dizer alguns dados importantes que o doutor Oswaldo trouxe. Primeiro, a importância da regulamentação, de nós termos uma agência reguladora, de modo especial a ANA, que faça uma regulamentação que dê segurança a esses concessionários, que garanta o cumprimento das metas, que, de alguma maneira, não crie obstáculos, ao contrário, incentive a adequada atuação desses prestadores de serviço público. Eu tenho acompanhado os dados
sobre regulação e governança em geral do Banco Mundial desde 96. Ele tem feito estudos, eu acompanho há mais de 10 anos esses dados. O que eu posso dizer é que o Brasil, na área de regulação hoje, está pior do que em 96. Está muito aquém daquilo que pode oferecer. Daí a importância das agências reguladoras, que têm uma dupla função fundamental. Primeiro, é criar mecanismos de fomento daquela atividade. Em segundo lugar, de proteção dos usuários daquele serviço ou daquele ramo da atividade empresarial. E nem pendendo para um lado, nem para o outro, nem criando amarras desnecessárias de um lado, nem deixando de garantir o bom serviço público de outro lado. O segundo ponto que eu anoto, e fico assim bastante feliz, quando o Dr. Oswaldo coloca o acompanhamento por parte do Ministério Público em relação ao cumprimento, conforme determina o artigo 19 do novo Marco Legal, dos projetos, dos planos de ação, que se garanta a transparência, o devido acompanhamento e a devida execução. Logicamente, e aqui eu me reporto de modo especial ao Ministério Público do Rio de Janeiro, no que tem feito no tocante às fundações, que é garantir o bom serviço, não é nem impedir, nem criar dificuldades desnecessárias, de outro lado, nem deixar de acompanhar. E, quando o Ministério Público se coloca nessa posição, ele se torna imprescindível, e o Dr. Marinho tem dado um grande exemplo disso no Rio de Janeiro, com outros promotores e colegas, e faço referência também ao Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça no Estado. Eu, assim, por falar em Rio de Janeiro, passo a palavra ao deputado federal Leonardo Pisciani, ex-ministro de Estado, e que hoje nos presenteia aqui, podendo falar um pouco sobre a questão do saneamento básico, à luz do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Obrigado, doutor Leonardo. Bom dia a todos. Queria saudar a mesa na figura do ministro André Mendonça e dizer, ministro, que a sua presença conduzindo essa mesa sobre o saneamento não só abrilhanta o tema, como nos dá a certeza inequívoca de que nós temos oportunidade de uma atuação dos poderes, uma atuação da sociedade brasileira com vistas a, de fato, cumprir a meta de universalização. Quero fazer uma saudação ao doutor Marfan, que orgulha muito o Estado do Rio de Janeiro, e tenho certeza o Ministério Público, pelo seu talento inequívoco, sua capacidade, saudar o procurador Luciano e a todos os presentes. Eu creio que o novo marco do saneamento, a Lei 14.026, ela é de grande inteligência legislativa, por algumas razões que eu quero aqui poder elencar. A primeira é que ela dá prazo. Há muito se fala do problema que é a não universalização dos serviços de saneamento básico, os efeitos que isso tem na vida dos brasileiros e brasileiras. Mas a lei ela vem e diz, olha, nós temos prazo para que isso termine. Então, até 2033, na próxima uma década, é preciso que esteja esse problema solucionado. E eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente coloca um norte, coloca um horizonte, é preciso que se gere mobilização, e a mobilização acaba, desta forma, acontecendo com mais pujança, com mais força, com mais velocidade. O outro ponto muito importante do novo marco do saneamento é que ele compreende a diversidade do Brasil. O Brasil é um país muito diverso, com realidades distintas, de estado para estado, de região para região. Muitas vezes, dentro de regiões de um mesmo estado, você tem
realidades absolutamente distintas, e o marco ele compreende que o problema do saneamento ele não vai ser solucionado com uma única medida, com uma única fórmula, com um único instrumento. Então, ele dota, né, o setor do saneamento de diversas oportunidades e de diversos modelos, seja por concessões, por parcerias público-privada, seja por investimentos direto do poder público, seja por consórcios, e por aí vai. Elenca ali uma série de instrumentos, um cardápio de instrumentos que estão à disposição do país, à disposição dos municípios, dos estados, do governo federal, para a execução da política pública do saneamento. Eu via que a expansão do doutor Dallazen, e, com certeza, não há como atingir esse volume de investimentos que serão necessários nos próximos 10 anos para a universalização do saneamento se nós não atrairmos o investimento privado e se não reforçarmos os investimentos públicos. E, para isso, é muito bom a mobilização e a exposição pública que tem tido a temática do saneamento. Ela mobiliza os esforços públicos e ajuda a mobilizar os investimentos privados. E para que a gente tenha, e aí eu quero frisar, né, que a visão do governo federal ela é absolutamente de atração de investimentos, sem nenhum preconceito. Os investimentos eles precisam ser feitos, seja pela iniciativa privada, seja pelo poder público, seja em parceria entre ambos. Porque para a população, para o jovem, ministro, que muitas vezes atrasa o seu ciclo escolar porque tem vergonha de ir assistir aula, porque não pode, muitas vezes, tomar banho, porque muitas vezes não tem acesso à água encanada na sua casa, pouco importa se aquele investimento foi feito pelo ente público ou por um parceiro privado. O que importa é que aquele cidadão está tendo a dignidade do saneamento básico. E para que a gente consiga ter um volume cada vez maior de investimentos privados, alguns pontos são fundamentais. O ministro André Mendonça falava de um absolutamente fundamental, que é a estabilidade regulatória. Você não atrai investimentos sem uma regulação forte, sem uma regulação homogênea. Eu acho que isso a Agência Nacional de Águas tem buscado fazer, né, a partir da atribuição que recebeu em 2020 na reforma da legislação do saneamento. Vai editar ainda esse ano 12 normas de referência, o que, para quem é ambientado com o sistema de regulação, sabe que é um desafio enorme. Muitas vezes as agências editam 1, 2 normas anualmente, e a ANA está fazendo um esforço extraordinário para se editar 12 normas de referência neste ano, ou seja, nós estamos começando do zero a regulação do saneamento e, evidentemente, buscando agilizar. O papel do Poder Executivo, o papel do Ministério, ele é um papel de articulador da política nacional do saneamento, de articulador com os demais entes, de formulador da política, de motriz através dos investimentos públicos a cargo do Executivo Federal, mas as normas regulatórias elas devem e serão feitas pela agência reguladora, num desafio enorme, porque é uma regulação que envolve as agências subnacionais, são 89 agências subnacionais que regulam o setor do saneamento. Então, você conseguiu homogeneizar a atuação dessas agências é um desafio enorme, um desafio absolutamente complexo, mas que a gente tem uma expectativa muito positiva
né, que a coordenação da Agência Nacional de Águas, através da edição do arcabouço de normas de referência, contribua e muito para a melhoria do ambiente regulatório. É necessário ter segurança jurídica e, por esta razão, o governo federal fez questão de afirmar que não pretende e não fará nenhuma proposta de alteração legislativa no marco do saneamento. Nós entendemos que a lei presente ela atende os objetivos, ela dota de instrumentos necessários para a concretização das metas de universalização. E, nesse sentido, eu creio que cabe a todos nós, cada vez mais, buscarmos nos aprofundar no tema e nas especificidades de cada canto do nosso país. Existem cantos do nosso... E aí eu reforço também a necessidade do investimento público. O investimento público ele é absolutamente fundamental. Doutor Oswaldo, imagine que uma pequena cidade, né, do interior do Acre, talvez lá do Vale do Javari, né, lá do Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá, lá do Vale do Juruá, confundi aqui com o estado do Amazonas. É verdade. Mas imagine uma pequena cidade lá de 5, 6, 10 mil habitantes, que para se levar água, para se fazer o tratamento de esgoto, você terá que fazer um grande investimento, uma adutora de dezenas, às vezes centenas de quilômetros, Balum, para se levar o saneamento até aquela população. Esse investimento certamente não será feito pela iniciativa privada. Esse investimento quem tem que fazer é o poder público. Esse investimento, porque essa operação, para o privado, ela não vai parar de pé, mas o poder público tem o dever de ir lá e concretizar e implementar a política de saneamento. E, dentro desse espírito de parceria, dentro desse espírito de busca, de concretização da meta de universalização, é que eu encerro aqui a minha fala, mas, pessoalmente, afirmando que sinto uma esperança muito grande, uma esperança absolutamente verdadeira de que a gente tem em nossas mãos, né, sejam os gestores públicos como os investidores privados, a oportunidade de, uma vez por todas, dar dignidade à nossa população. E, como o tema aqui traz a questão da sustentabilidade, eu deixo para a reflexão das senhoras e dos senhores que talvez o marco do saneamento seja um dos maiores programas ambientais em marcha em todo o mundo. Afinal de contas, em que outro local nós temos um projeto, um programa que busca levar saneamento básico a 100 milhões de pessoas. Então, esse é o tamanho do desafio que temos pela frente. Muito obrigado. Obrigado, deputado, secretário, ex-ministro Leonardo Pisciani. Apenas consignando importantes apontamentos também trazidos pelo eminente deputado. Primeiro, a estabilidade regulatória, algo que já havia sido trazido, e vindo de uma pessoa que tem uma função, não só uma visão, grande visão dentro do Legislativo, como também uma importante função dentro do Executivo em relação diretamente à política pública da qual nós estamos tratando, e isso nos traz uma boa perspectiva, até porque hoje, se nós temos um marco constitucional, nós temos um marco legal, nós temos um marco regulamentar e nós temos um marco regulatório propriamente dito, esse sim, de competência da ANA,
em seu aspecto geral, vamos dizer assim, porque nós temos uma série de outras agências que também participam desse modelo estabelecido pelo novo marco legal, e será essa estabilidade, esse respeito a essas normas que foram, em um primeiro momento, estabelecidas pelo Congresso Nacional e hoje demandam uma atuação do próprio Poder Executivo, que trará essa almejada perspectiva de incremento do investimento em seu amplo contexto, também como colocou o deputado, no aspecto tanto público como privado. Agradeço a sua fala e, sem mais delongas, doutor Aguinaldo Balum fará aqui o pronunciamento final, a última fala em relação à mesa aqui composta. Doutor Aguinaldo, com a palavra. Boa tarde a todas, a todos. Quero cumprimentar o ministro, muito honrado em participar de uma mesa com a vossa presença. Também cumprimentar os demais participantes aqui da mesa. Cumprimentar o doutor Luciano, doutor Marfan, que desde o momento em que eu o conheci, teve uma acolhida muito especial com a minha pessoa. Então, só tenho que agradecer, e a sua figura representa muito para o Rio de Janeiro, estar próximo e poder, de alguma maneira, compartilhar da tua companhia, me muito enobrece. Queria falar um pouco, acho que todos fizeram as suas observações, muito focado num conceito mais geral sobre o marco legal, mas eu queria fazer um recorte sobre a perspectiva do Rio de Janeiro e da SEDAI especificamente, e concentrando no tema sustentabilidade. A sustentabilidade, com o marco legal do saneamento, a gente tem uma perspectiva colocada num horizonte, nos próximos 10 anos, de ter uma transformação da situação ambiental e dos meios naturais em que a gente vive. Para os senhores terem uma ideia, os dados do Trata Brasil de 2021 dão conta de que 100 milhões de pessoas não têm tratamento, coleta e tratamento de esgoto. 54% da população brasileira tem coleta de esgoto, porém, apenas 51% desse esgoto é tratado, o que resulta em despejar nos rios, mares e no leito do solo mais de 70% do esgoto que é produzido por todos os seres humanos que habitam o território brasileiro. E isso, naturalmente, que traz para a sociedade como um todo um problema ambiental crônico. E aí eu quero citar como exemplo o que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 2019 e 2020. Para quem não é fluminense, mas os fluminenses que estão aqui puderam acompanhar o fenômeno da geosmina. O fenômeno da geosmina foi um problema que, apesar da água ser oferecida para as pessoas com qualidade de potabilidade, ela tinha um gosto e um odor um pouco desagradável ao paladar humano. Isso fez com que a população da região metropolitana, especialmente no Rio de Janeiro, corresse de uma maneira muito grande aos mercados, comprando água potável. A gente teve, naquele momento, um esgotamento de água potável, água mineral nos mercados, com preço subindo 5, 6 vezes, e aí uma crise que a sociedade se deu conta do quão importante é a gente ter uma preservação e cuidado do meio ambiente. Obviamente que o fenômeno da geosmina diversos fatores que levaram àquele fenômeno, o principal deles é a poluição dos rios que são afluentes ao rio Guandu, que desaguam na lagoa onde a SEDAI faz a captação de água. E aí a poluição desses rios, somado aos fenômenos naturais, como um calor excessivo, fez com que a gente tivesse, naquela circunstância, uma proliferação de algas que, mesmo com o processo de tratamento rigoroso da água, ainda assim resultasse numa qualidade de água ruim. Então, é nessa perspectiva que, quando a gente segrega as funções. E por que a gente teve essa situação no Rio de Janeiro? Primeiro, além da situação da poluição dos rios, uma dificuldade da empresa, tal como ela estava constituída, de fazer os investimentos que são necessários para que houvesse
a expansão da rede de esgoto, a expansão da rede de água e também de investir adequadamente nos sistemas de produção. Sistemas de produção esses que garantem a captação de água em qualidade e quantidade suficiente para abastecer a população. Então, SEDAI, e aí eu estou exemplificando um pouco essa situação da Geosmina, só para a gente ter um contato mais próximo de como é que a questão ambiental, às vezes, quando a gente em casa recebe água tratada, tem o nosso esgoto coletado, e a maioria, creio que todos aqui têm essa condição, a gente não tem um pouco a noção do quanto a sustentabilidade e cuidar do meio ambiente é importante, porque é um conceito, às vezes, que não é imediato, é imediato. Cuidar do meio ambiente, para muitas pessoas, como a gente não tem um efeito direto, ele acaba ficando um pouco distante. Mas o fenômeno da Geosmina explica um pouco como é que a preocupação em relação ao meio ambiente, ela precisa estar na nossa agenda do dia, e o marco do saneamento ele faz um pouco isso. Ele traz essa perspectiva da gente, ao universalizar o saneamento, a gente consiga cumprir com essa meta. O Estado do Rio de Janeiro fez o seu processo de concessão distribuído em 4 blocos na região metropolitana e em algumas cidades do interior. Num primeiro lote, foram arrematados 3 blocos, gerando 22 bilhões em receitas de outorga para o Estado, distribuído entre os municípios, o Estado e a SEDAI para a indenização dos ativos que ela possuía. E, em dezembro, foi concluído o segundo lote, gerando mais 2,2 bilhões de outorga, também distribuído para esse conjunto de atores. O compromisso das concessionárias no Rio de Janeiro, ao longo do período de concessão, é de investir 30 bilhões para o desenvolvimento do saneamento, sendo que boa parte desse recurso será investido nos primeiros 10 anos, com vistas ao atingimento das metas que estão postas. O total de investimentos, considerando o impacto que eles possuem na sociedade, nós estamos falando em torno de 48 bilhões de reais ao longo desse período de movimentação na economia. A SEDAI, pós-concessão, ela passa a cuidar dos sistemas de abastecimento, de captação de água. Esses sistemas no Rio de Janeiro são 6 sistemas: sistema Guandu, que abastece 75% da região metropolitana do Estado, o Imunana Laranjal, que abastece Niterói, São Gonçalo e as cidades circunvizinhas, Ribeirão das Lajes, Acari, Campos Elíseos e Japeri, que atendem as outras cidades na região na Baixada Fluminense. E também a SEDAI continua atuando em 16 cidades do interior que não aderiram, dentro da modelagem proposta pelo Estado, não aderiram ao processo de concessão. E aí, para quem está olhando a tela, é um esquema um pouco de como é que, no Rio de Janeiro, foi organizado o sistema. A SEDAI fica responsável pelos sistemas produtores, todos esses sistemas que eu mencionei aos senhores, faz a adução da água bruta, trata, e depois a adução da água para que seja distribuída entre os 4 blocos, sendo que 2 blocos estão com águas do rio, um bloco com a Iguá e outro bloco com a Rio Mais Saneamento. Com isso, a SEDAI assume um compromisso com a segurança hídrica do abastecimento no Rio de Janeiro. A SEDAI, antes do processo de concessão, ela investia cerca de 5% de toda a receita bruta em investimentos no sistema de ampliação do sistema de distribuição, ampliação do sistema de captação e rede de coleta de esgoto e tratamento, e também nos sistemas de produção. Isso, para os senhores terem a ideia em grandes valores, dá cerca de 120 milhões de reais por ano. Pós-processo de concessão, a empresa passa a focar só no sistema de produção e nos sistemas de captação e o meio ambiente onde a gente atua, e esse investimento hoje ele é de 15% da receita bruta da empresa, focada no único sistema e não mais tendo que competir tendo que alocar o recurso nos sistemas de distribuição e captação de esgoto, e a gente passa a ter um maior investimento, tanto em recuperação e conservação ambiental, em inovação e tecnologia.
Alguns exemplos de como é que a empresa, após a reorganização e após o processo de concessão, vem se dando, estão programados 2,5 bilhões de reais para a construção de um novo sistema Guandu, que é um sistema, um novo sistema de tratamento que deve resolver o problema crônico de abastecimento na Baixada Fluminense, que hoje sofre, especialmente no verão, em função da alta demanda. Embora o sistema Guandu tenha uma produção expressiva, ainda assim não é suficiente para, na alta demanda, conseguir abastecer a todos. Esse sistema ele deve atender 3 milhões de pessoas, com 12 mil litros de água por segundo. Também estão previstos a modernização dos principais sistemas de captação. O sistema Guandu, o atual sistema Guandu, ao longo de 45 anos de existência, pouco foi investido nele, e estão programados 1 bilhão e 800 milhões de reais de investimentos na modernização desse sistema, com o principal foco na revitalização das estações de tratamento, na modernização dos motores, na modernização dos filtros, garantindo maior segurança da água que é produzida. Também no sistema Imunana Laranjal e nas ETAs dos sistemas Acari, que é ETA Tinguá, ETA Xerém e ETA Rio Douro. Hoje não existem estações de tratamento, a água ela passa por um tratamento um pouco mais simples, e aí um compromisso nosso da SEDAI e do Governo do Estado é constituir esses sistemas com as estações de tratamento. Algumas delas já estão em andamento, e outras, a estação Rio Douro está em fase de projeto, com vistas a ser entregue até 2026 também. A SEDAI, a partir do foco nos sistemas de produção, ela passa a atuar também com mais vigor nos sistemas de proteção ambiental, através do programa Replantando Vidas, que é um programa socioambiental em que se utiliza a mão de obra de apenados. Ao longo da existência do programa foram replantados 2 milhões de mudas por ano, 2 milhões de mudas com a capacidade de serem produzidas. A gente construiu 2 novos viveiros, aumentando essa capacidade agora. 4 milhões e meio de mudas já foram plantadas, com cerca de 2 mil hectares já reflorestados. E agora, a partir desse ano, a gente reorganizou, dando mais capilaridade ao programa, e lançamos na Semana no Meio Ambiente um projeto de restauração Tinguá-Bocaina, que é um projeto de restauração ao longo do Rio Guandu, replantando as suas margens, percorre 9 municípios, com espécies da vegetação nativa, são cerca de 60 espécies em extinção que são cultivadas e devolvidas à natureza. E aí, com a atuação da SEDAI concentrando a sua atividade voltada para a segurança hídrica, a gente busca uma gestão sustentável, com o programa ESG estabelecido em governança da empresa, uma melhor performance operacional, produzindo água com a quantidade e qualidade suficiente, o alinhamento com as ODS, que são os objetivos sustentáveis, e investimento em tecnologia que garantem com que a empresa performe melhor e com menos recursos. Então, tudo isso para dizer aos senhores que, com o processo de reorganização da atividade do saneamento no Rio de Janeiro, a gente, de um lado, estabelece às empresas concessionárias a responsabilidade de universalizar as metas até 2030, e aí é importante que a sociedade, agência reguladora, Ministério Público, esteja em permanente fiscalização para que a gente efetivamente tenha o cumprimento dessas metas, porque é um contrato que ele vai se constituindo ao longo do tempo, e aí a sociedade civil, ao se empoderar e ao exercer o seu compromisso de fiscalizar, a gente vai fazer com que, de fato, essas metas possam ser alcançadas. Então, de um lado, a gente consegue ter um saneamento ambiental, deixar de poluir os rios, no nosso caso, os sistemas onde a gente capta água protegidos. Do outro lado, a SEDAI se concentrando na operação do sistema, conseguindo modernizar todas as estações de tratamentos, instalando outras, de tal forma que, ao longo dos próximos 10 anos, a gente tenha um sistema mais resiliente, produzindo água com melhor qualidade, menos recursos, menos produto químico, menos energia, e de uma maneira
mais resiliente, a gente consiga ter a produção de água com mais sustentabilidade ambiental. Então, um pouco da experiência do Rio de Janeiro. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Balon, pela perspectiva trazida aí à luz da gestão da SEDAI, que nos esclarece também aspectos importantes. Primeiro, o registro aí dos investimentos. Eu não sei aí a gradação ao longo dos 30 anos, dos 35 anos, mas 30 bilhões é um valor significativo, certamente uma necessidade emergencial de alocação de recursos aí num período mais curto para que esse processo, até porque todo o programa da ONU de gestão, o Plano Global da ONU, ele envolve aí uma agenda nos próximos 7 anos aí de conclusão ou de termos uma nova perspectiva. E uma gestão ESG, uma performance operacional necessária. A SEDAI, ela não uma crítica aqui, mas uma constatação em função de gestões que não acabaram por não conseguir atender a expectativa e a confiança que a sociedade local havia depositado nela. Ela é necessária, essa transformação, e é bom nós vermos que essa transformação está em bom curso. E nós temos agora 12h35, todos querendo almoçar, certamente, mas talvez alguém querendo fazer alguma pergunta, né? Então, até para que valorizemos vocês, eu vou autorizar autoritariamente 2 perguntas. Quem quiser, fique aí à vontade. Não? Quer? Então, eu vou passar para ela e depois para o nosso desembargador. Pois não. Seu nome, se apresente. Você é paraense? Do Amapá? No Pará. Se me permite, eu vou passar a palavra ao nosso secretário, que talvez da mesa seja a pessoa mais legitimada a trazer um esclarecimento sobre isso. Antes dele responder, vou passar a palavra ao doutor desembargador Marcos Machado, TJ do Mato Grosso. Deputado Pisciani. A Amazônia, ela
saneamento precisa olhar com muita atenção. É a região brasileira, a região norte do Brasil, é a região com maior quantidade de água, de mananciais, e é que tem o menor índice de água tratada no país. Eu acho que esse panorama começa a mudar. O Estado do Amapá fez já a sua concessão, tem investimentos em andamento. O Estado do Pará está modelando a concessão da COSAMPA, da sua companhia estadual, nos moldes do que foi uma modelagem muito parecida da que foi feita no Rio de Janeiro, onde a companhia estadual vai manter a captação e produção e conceder a distribuição. E com relação à COP, eu tenho certeza que Belém do Pará vai estar absolutamente preparada para, em 2025, receber esse grande evento. Aliás, é uma oportunidade extraordinária do mundo ver a Amazônia pelos olhos dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. As necessidades, os desafios, as perspectivas. Então, eu tenho certeza que, após a COP, não só após a COP, mas nesse percurso até a sua realização, durante e após a sua realização, o mundo vai passar a enxergar a Amazônia de forma diferente, vai passar a enxergar a Amazônia pela perspectiva de quem lá vive, dos desafios que tem a população amazônica no nosso país. Então, eu deixo aqui uma mensagem de esperança, de que eu tenho certeza que Belém do Pará, a exemplo de todo o Brasil, vai fazer uma grande edição da COP30. Desculpe, ministro, pedindo o seu alvará, autorização. Eu acho que não só nesse avanço, mas a gente pode desenvolver soluções, como disse o secretário, cada região do país é uma região e demanda soluções diferentes. A gente fala de Amazônia, lá desde 2018 a concessão Águas de Manaus, em Manaus, e foi desenvolvida uma solução a partir da constatação da dificuldade para levar água e coletar esgoto nas palafitas. Hoje, vou fazer saneamento. Então, se você quer incluir, se você quer universalizar, você não pode deixar ninguém para trás. E a tecnologia e a forma diz que hoje é possível você fazer. Hoje são praticamente 3 bairros lá, que antes as palafitas, seja na captação, seja no esgoto, era direto no rio, se desenvolveu uma solução aérea, isso integra a comunidade. A tarifa social, o número de tarifa social é a mais baixa do país, são R$10, e a pessoa não só tem na palafita o esgotamento sanitário, a água, mas tem um comprovante de endereço. Então, eu acho que isso também revela o compromisso, seja, mais uma vez, setor público ou setor privado, de que, quando você entra dentro da casa da pessoa para água e esgoto, não basta cumprir o contrato. A gente tem que ter o marco regulatório, a segurança regulatória, mas você tem que compartilhar o valor, você tem que ter, digamos assim, a licença social, porque senão nenhuma concessão, por mais seguro que seja a questão regulatória, vai parar em pé. Então, o programa no Rio de Janeiro, ele conta com mão de obra de 600 apenados. A nossa ideia é ampliar um pouco o programa que a gente tem com o Poder Judiciário do Rio de Janeiro e toda a mão de obra alocada na execução, tanto na condução dos viveiros. Nós temos 12 viveiros hoje fazendo o cultivo das mudas, quanto o processo de replantio é feito por essa mão de obra dos apenados. É um programa de ressocialização que a gente tem na empresa já há 22 anos. Esses números que a gente apresentou ao longo, naturalmente, da execução do programa, e a perspectiva de restauração do corredor, que perpassa pelos 9 municípios, é também um programa de 30 anos. E a gente concentrou as ações que antes no Estado era dispersa. O programa de reflorestamento ele se dava em regiões em que o monitoramento da pega da muda e depois até o levantamento do inventário ambiental era mais complicado.
Com a reordenação do programa, a gente passa a conseguir fazer o inventário com mais qualidade e também com capacidade de monitorar se como é que a planta de mudas está se dando e as correções que precisam ser necessárias. A gente conta também com 3 engenheiros ambientais que auxiliam os apenados na execução e no planejamento das atividades. E fica o convite, caso queira ir lá no Rio de Janeiro, conhecer um programa, será um prazer. Assim, está encerrado esse painel. Boa tarde a todos. Privilégio estar com vocês.